Meu nome é Adriane, Adriane Nascimento. Eu sou professora da Universidade Federal de Goiás, particularmente da Faculdade de Informação e Comunicação, lotada no curso de Relações Públicas, né? Me formei aqui pela universidade, então a UFG ela sempre foi a minha casa, e terminei boa parte da minha pós-graduação também aqui pela universidade, né? O doutorado também foi feito aqui pela UFG, nessa área da sociologia. O tema da minha tese é Trabalho, Aposentadoria e Envelhecimento entre os caminhos da insegurança social e das incertezas pessoais, um estudo com professores aposentados da UFG. Então, de acordo com o título principal da minha tese, como eu havia dito, concentra-se num tripé que diz respeito à questão do trabalho, da aposentadoria e do envelhecimento em si. Relacionado ao trabalho, o que eu trago? Eu trago um histórico, né, em prol dos trabalhadores, que vai desde das primeiras conquistas e lutas sociais, né, constituídas desde 1888 até o momento mais recente e atual. Isso relacionado ao trabalho. Em relação à aposentadoria, eu também trago um histórico dos principais movimentos ou as principais transformações surgidas, né, dentro do contexto da aposentadoria e posteriormente faço uma relação disso com o envelhecimento, ou seja, como os trabalhadores envelhecidos, na verdade, eles se enxergam como aposentados, vamos dizer assim, e como eles relacionam essa questão da aposentadoria com o vínculo ainda muito fortemente com o trabalho. Esse tema, ele é um tema que já vem sendo abordado por outras perspectivas, mas sobre uma perspectiva mais sociológica, que foi o vínculo que eu tive, né, da pós-graduação, foi na área da sociologia em si, ele ainda é pouco estudado ou pouco explorado. Então eu quis trazer esse estudo para essa vertente, para trazer boas contribuições relacionadas a essa questão por esse viés ou por essa perspectiva. Esse tema ele é um tema que vem sido amplamente discutido, né, principalmente no governo atual de Michel Temer, mas antes disso eu faço todo um contexto histórico relacionado à questão da própria aposentadoria, do próprio movimento que ela teve, as principais transformações ocorridas ao longo dos períodos, vamos dizer assim, ou datas ou marcos, né? A gente teve em 1923 com a lei Eloy Chaves, né, um grande marco, e aí eu venho fazendo esse estudo desde essa época e enfoco um pouco o momento atual, que é de grande discussão relacionada à questão das reformas que vêm sendo adotadas no atual governo. A aposentadoria, né, que está vinculada à questão da previdência, ela vive hoje um momento de discussões e debates, né? A gente pode perceber aí que a questão da reforma, do que está sendo colocado, né, para modificação em termos relativos a essa aposentadoria, ela vem recebendo tanto visualizações positivas quanto negativas. Então a gente tem esses dois pilares, né, daqueles que são a favor e daqueles que são particularmente contra esse momento. E assim, dentro do meu estudo eu faço um pouco essa abordagem e até os pesquisados, né, que foram professores, eles deixam também um pouco da opinião relativa a isso, a partir também de um contexto teórico das principais modificações que serão abraçadas ou que pretende ser abraçada pelo atual governo relativo à aposentadoria. As principais conclusões, elas se dividiram, na verdade, em três grandes blocos, né? A questão do próprio trabalho em si, a questão da aposentadoria e a questão do envelhecimento. Então, assim, apesar de serem assuntos que estão envolvidos entre si, né, eles estão imbricados de uma forma muito forte, né, eu dividi essas conclusões nessas três categorias que foram estudadas.
Relacionadas ao trabalho, a principal conclusão a que eu cheguei por meio do estudo foi que o trabalho ele deve ser observado principalmente pelas categorias que estão sendo estudadas, pelas categorias trabalhistas, na verdade. O meu foco principal foram os professores aposentados, né? Então, assim, é uma classe de trabalhadores, né, que eles continuam muito ativamente, mesmo tendo se aposentado e mesmo tendo entrado, né, no estágio de envelhecimento, que eu considero a partir de 60 anos, tendo-se em vista, no caso, a própria Organização das Nações Unidas, que data a pessoa envelhecida a partir dessa idade. Né? Então, eles continuam nesse tripé da questão da educação, da pesquisa, desse vínculo muito forte, seja em outras universidades ou atividades paralelas ligadas à docência, né? Então, não são pessoas que simplesmente aposentam, envelhecem e deixam de lado a questão do trabalho. Já relacionada à aposentadoria, a aposentadoria ela foi tida não como um momento de inatividade, que é a questão muito teórica propriamente que diz respeito, né, ao trabalhador que se afasta das suas atividades, mas muito pelo contrário, aquilo foi visto como uma nomenclatura de contra-cheque, mas de forma contrária, esses trabalhadores se veem muito ativos ainda no mercado, mesmo estando aposentados, né, com grandes conquistas e contribuições a serem tragas ainda para a sociedade. Em relação ao envelhecimento, a principal conclusão, claro que dentro desse tripé eu cheguei a várias outras conclusões, mas de uma forma mais geral, o envelhecimento ele foi tido como uma particularidade muito individual, ou seja, o ato em si de envelhecer, ele está muito mais ligado à questão das vivências que foram obtidas por cada um desses entrevistados, da questão da educação, da questão do convívio familiar, do convívio entre as gerações, da questão do suporte da família. Então, o ato em si de envelhecer, ele é percebido muito diferentemente pelas pessoas, que tem a ver com o seu histórico de vida traçado até o momento que ele chega ali. Então, são questões muito particulares e individuais a serem pensadas a respeito disso. Essas foram as conclusões mais gerais do trabalho que envolveu a minha tese. Quando a gente associa a questão do envelhecimento ao trabalho, é o que eu pontuei inicialmente, a gente deve sempre pensar no tipo de categoria profissional que está sendo estudada. Porque, assim, existem, né, as estimativas do IBGE demonstram que a maior parte dos idosos, eles continuam a trabalhar, mas infelizmente no mercado muito mais informal e muitas vezes não ligado à sua profissão de fato. O que não aconteceu, na verdade, para a categoria que foi em foco. Eu penso que o idoso, né, ele tem muito, as pessoas que completam ali os seus 60 anos e que vão muito além disso, porque a gente observa hoje que houve um aumento da expectativa de vida, a população ela está num processo em que o envelhecimento ele será cada vez mais ativo em decorrência da ciência, em decorrência da saúde, das questões médicas, da evolução dessa expectativa de vida. Então a gente percebe que esses velhos, na verdade, eles vivem cada vez mais. E a sociedade ela vai precisar aprender a lidar com isso, né? Então, como eu vou abraçar esses grupos, né? Então, isso é uma questão que precisa, na verdade, ser pensada. Como a gente vai lidar com esses grupos? Até porque esses grupos, eles têm muito que contribuir, né? Seja pelo viés do próprio trabalho, né? Pensando-se em o que pode ser feito, ou como eles vão continuar muito ativos, porque isso cada vez mais será uma tendência, né, com o modelo atual que comporta, que abraça a nossa sociedade em si. Então, são categorias que precisam, de fato, serem pensadas e visto a importância desses grupos socialmente, né? Não podemos deixar simplesmente de comentar ou falar nesse assunto. Não tem como mais. Relacionado às minhas próximas metas, é claro que a intuição é continuar nesse campo, né, de pesquisa que
que eu trouxe breves conclusões relacionadas à minha tese de doutorado, continuar nessa perspectiva do estudo desses grupos, né, desses grupos de pessoas envelhecidas, também dentro de um contexto do trabalho, também vinculado à questão da aposentadoria, né? Talvez fazer, pensando aí em um pós-doc relacionado a esse tema, trazer contribuições relacionadas a discussões, em eventos, em publicações, para que esse tema possa ser cada dia mais pensado e mais explorado, principalmente por essa vertente, né, mais sociológica, vamos dizer assim, porque a questão do envelhecer, ele precisa ser pensado para além da saúde também do corpo físico, né? Precisa ser pensado em relação a todo um contexto que é social e que envolve também outras dinâmicas. Então, a intenção, de fato, é trazer contribuições, claro, com questões também interdisciplinares, nesses projetos vindouros.